teu lugar, Senhor? Qual é o teu lugar? Hoje a igreja, ela está vivendo um tempo dela ser egocêntrica. Tudo na igreja, muitas vezes, se volta para o homem. O homem é o centro. Sua vaidade, né? Seus projetos, tudo acaba se voltando para o homem. Então a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias está se tornando cada vez mais uma igreja egocêntrica, aonde ela precisa estar saciando a necessidade das pessoas. A gente tem a obrigação de dizer para o público, né, que para os membros, a gente tem que dizer para eles, olha, Deus é aquele que supra as suas necessidades, Deus é aquele que te sara, e sim, Deus é aquele que supra as necessidades, Deus é aquele que te sara, mas Deus quer ter um lugar na sua vida. E Ele quer ter um lugar de honra na sua vida. E diz esse texto que naquele dia, no primeiro dia da semana, não era um domingo qualquer, era um dia especial. Diz o texto que naquele dia, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, então foi um dia marcante para a vida do povo ali em Jerusalém. E é importante a gente entender que é um dia importante porque foi o dia da ressurreição. E a ressurreição é a base do cristianismo. Porque se Jesus ele tivesse feito maravilhas, se Jesus tivesse ressuscitado, como ele trouxe Lázaro de volta, e ele deu vista aos cegos, e fez uma porção de coisa, e ministrou palavras, e deixou tantos ensinamentos, mas se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, qual seria a diferença? Nenhuma. Ele seria igual a tantos outros que trouxeram, que deixaram religiões aí. Mas a marca diferencial de Jesus é porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Então esse é o Cristo ressurreto, em que veio anunciar a sua salvação e a sua redenção, e fez cumprir tudo aquilo que ele havia anunciado antes de acontecer. Ele seria, se não ele não tivesse ressuscitado, ele seria como as testemunhas de Jeová acham um ser iluminado, né? Como para tanta gente não crê na ressurreição dele. Mas nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Isso é um fundamento do cristianismo. É a base de fé do cristianismo. Porque Ele venceu, foi o único que venceu a morte. E Ele, as portas estavam trancadas. Olha, Deus não se explica. As portas estavam fechadas, mas Jesus entrou naquele lugar. Porque Ele já havia ressuscitado. E era necessário que os discípulos o vissem em espírito, mas o vissem. E diz o texto que eu li junto com você, trancadas as portas da casa. O João, ele relata, mostrando a condição que eles estavam ali, como discípulos reunidos após a morte de Jesus. Eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então eles estavam de portas fechadas porque eles estavam com medo do que os judeus poderiam fazer contra eles. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Eles estavam ainda lidando com a morte num plano natural, num plano humano. Eles viram o que os judeus foram capazes de fazer contra Jesus. E eles temiam pela própria vida deles. Mas Jesus, quando se apresenta para aqueles discípulos, mesmo com as portas fechadas, mesmo com todas as circunstâncias naturais, impossibilitando a chegada dele, um
pensamento natural. Eu quero dizer para você que mesmo quando as circunstâncias naturais mostram para você que Jesus não pode mudar, que Jesus não pode chegar, Ele vai estar sempre chegando nas impossibilidades, nas situações que você não acredita que algo da parte do Senhor possa vir. Ele vai sempre chegar até você. E Ele tem sempre uma palavra para liberar para o teu coração. Paz seja contigo. Ele entra para estar com os discípulos, mas diz o texto, para mim e para você, veio Jesus e pôs-se aonde? Onde Jesus pôs aí? No meio. Jesus quer ser o centro da igreja. Jesus precisa voltar a ser visto como centro da igreja. A igreja precisa voltar a ser cristocêntrica. Jesus não ficou do lado. Jesus não ficou do lado de João. Jesus não ficou do lado de Pedro. Jesus não ficou na porta, mas Jesus veio e se pôs no centro. A igreja precisa entender que é tempo da igreja voltar a ser cristocêntrica. E aí eu pergunto, quem é a igreja? São essas paredes? Não, amado, sou eu e você. E Cristo quer estar no centro da nossa vida. E eu pergunto para você nessa manhã, em que lugar Jesus está na sua vida? Que lugar? Primeiro da fila, segundo da fila, terceiro da fila, quarto da fila. Quais têm sido as suas prioridades? Jesus estava no centro. Ele estava ensinando, até ressurreto Jesus estava ensinando. Porque tem coisas que Ele queria deixar marcado no coração daqueles discípulos, para que isso chegasse até nós. Para que isso chegasse à igreja, que eu creio, amados, que do jeito que as coisas estão caminhando, não vai ter uma outra geração. Jesus está voltando para arrebatar, vai haver arrebatamento da igreja. Quantos creem que Jesus vai arrebatar a sua igreja? Amados, Jesus vai arrebatar a sua igreja. E se Ele não estiver no centro da nossa vida, o que vai acontecer com a gente? Se Ele não estiver no centro da nossa vida. Jesus está dando sempre, todas as vezes que a igreja se reúne como corpo, é um anúncio, é uma oportunidade da gente repensar os nossos valores cristãos, a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Que lugar que Ele está? Ele tem sido um acontecimento na sua vida? Ou Ele é um evento esporádico, que de vez em quando você lembra, ai Jesus. Jesus precisa acontecer todo dia na sua vida. Todo dia Ele precisa fazer parte da sua vida. E Ele só vai conseguir fazer parte da sua vida se Ele estiver no centro da sua vida. Por isso a gente vê tanta loucura acontecendo hoje dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, tanta permissividade, a gente vai se acostumando com algumas coisas, a gente vai sendo parceiro. Por quê? Porque a gente não se dá conta que Jesus, Ele tem um lugar. A gente canta, louva e não se dá conta do que nós estamos lançando no mundo espiritual. Jesus, toma teu lugar. Oh, toma teu lugar. Toma. Tens minha vida. Olha o que a gente está falando. E olha o que está chegando para Ele. Você pedindo para eu tomar o teu lugar, dizendo que eu tenho a sua vida como altar. Eu estou em 10º lugar na sua vida.
tem coisas muito mais importantes na sua vida do que eu. Eu quase não consigo chegar perto de você. É isso que o Espírito Santo tem anunciado, tem chorado, tem gemido pelo seu povo. Vivemos num mundo de encantamento, gente. Esse tempo é um tempo de encantamento. É um tempo de confundir aqueles que são chamados, escolhidos pelo Senhor. E se a gente não entender que essa posição de Jesus não é por acaso, não é porque ele queria se mostrar, oh, eu sou o cara. É porque de fato, de verdade, ele queria que a sua igreja entendesse que é o único lugar que ele pode ocupar, de fato e de verdade, na vida daquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Por isso ele se colocou no meio. Por isso ele liberou a paz de Cristo. Por isso depois, dentro desse texto, ele deixa, olham para as mãos dele e dizem assim, olha, não precisa ter medo. Tudo que eu anunciei para vocês é verdade, aconteceu. Eu sou a prova disso. O nosso Cristo ressuscitou. O nosso Cristo está vivo. O nosso Cristo é aquele que caminha com a gente através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, que você é a igreja do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E você precisa deixar Jesus Cristo ser o centro da sua vida. Desejar, ansiar que Ele seja o centro da sua vida. Sabe por quê? Só assim eu e você conseguiremos, de fato e de verdade, renunciar a nós mesmos. Não existe renúncia se Jesus não for o centro. Vai haver sempre muito de nós e muito pouco de Cristo. Então, o Senhor tem falado para a igreja. É isso que o Espírito Santo de Deus tem tomado meu coração. Às vezes eu me pego pensando nesse retorno de Cristo e como está a igreja. E aí a gente precisa parar para pensar, de sermos tão desejosos de vermos apenas os nossos problemas sendo resolvidos. E resolve isso, faz aquilo, ganha isso, faz aquilo outro. Mas se você de fato, Deus encontrar na sua vida um verdadeiro adorador, ter um espaço, gente, que essa semana, como Deus falou isso comigo, como a gente precisava essa semana, um dia dessa semana, que você visse que você não fosse sair de casa. Você não fosse sair de casa. Você tirasse um tempo para ir para um lugarzinho só seu. Falar com o Pai. Perguntasse para Ele, Senhor, qual é o lugar que Tu tens tomado na minha vida? Que lugar que Tu estás na minha vida? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu fico tão apavorada com tantas coisas? Qual o lugar que Tu tens, Senhor? O que está faltando? Ou o que eu não estou permitindo que Tu tenhas o Teu lugar na minha vida, o centro, para que o Teu Espírito me direcione? Senhor, eu quero rasgar meu coração. Eu quero, Senhor, daquilo que eu preciso me arrepender, aquilo que eu tenho que deixar. Fala comigo, mas não é para você pedir pelo seu processo, por isso, mas pede intimidade, afinidade com Ele. Sabe, para que você possa ouvir o que Ele tem para falar para você. Para que você não seja enganado, desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua vida, a sua caminhada espiritual. Mas que você aproveite a vida que Ele tem. Gente, nós estamos aqui respirando, falando, conscientes, porque Ele é o nosso sustento. Se Ele fizer assim, acabou. Mas o que a gente vai fazer? Será que a gente está vivendo o verdadeiro cristianismo? Ou nós estamos vivendo um oba-oba? Uma coisa, hoje é moda ser crente. Todo mundo quer ser crente.
Porque é legal. Tem uma propaganda aí na televisão que fala, você pode fazer isso? Pode. Mas pode. Pode. Ela pode. Isso pode. Ela pode. Então pode tudo. Não vamos nos iludir, gente. Com Jesus não pode tudo. Mas eu preciso saber qual é o lugar que Ele ocupa na minha vida. Se Ele estiver no centro da minha vida, Ele vai estar no centro da igreja. Ele vai ser o cabeça da minha vida. Vai estar dando direção para mim. Em nome de Jesus. Que você possa receber essa paz de Cristo, seja com você. Mesmo que você... Olha que coisa tremenda. Eles estavam vivendo num plano racional. Porta fechada, tranca tudo, fecha tudo. Olha que o exército romano pode vir contra nós, tranca tudo. Tem aquela chave, passa tudo. Bota tranca nas portas. Mesmo trancando, eles estavam apavorados. Aí Jesus chega. É o sobrenatural. É o Cristo ressurreto. O cuidado de Deus. Antes dele subir, ascender a sua glória para estar sentado à destra do Pai, ele marcava pessoas para testificar que ele havia ressuscitado. E para mostrar para essas pessoas qual era o lugar dele. E todos aqueles discípulos que estavam ali pagaram um preço de renúncia para viver e anunciar o evangelho da salvação. No centro. É o sobrenatural. É onde você não é a peça mais importante da história. A gente precisa sair do centro. Nós não somos se eu não estiver, as coisas não acontecem. Se Jesus não estiver, aí sim, as coisas não acontecem. É isso que Jesus quer. Que a igreja, que eu e você saibamos que o lugar dele é no centro da igreja. Amém? É no centro da minha vida e é no centro da sua vida. Para fazer o que Ele quer e não para fazer o que a gente quer. Amém? Aí nesses dias, nessa semana, você vai tirar um dia. Quantas pessoas, hoje é comum, as pessoas ficarem fazendo jejum, querendo se arrepender, querendo, um jejum de arrependimento. Senhor, me perdoa por tudo que eu tenho sido, pelo que eu sou. Deus tem misericórdia da minha vida. A hora que você tiver entendimento que Jesus podia estar um pouquinho mais à frente e não está, Senhor, tem misericórdia de mim. Estou priorizando, isso é mais importante. Me ajuda. E Deus ajuda, amado. À medida que a gente se conscientiza, Ele ajuda. Então vamos ficar de pé. Amém? Que Eda e Cremilde recebam a bênção do Senhor aí na vida de vocês. Se coloque diante desse Deus vivo, sobrenatural, ressurreto. Se coloque diante dele nessa manhã. Diz para ele o quanto você precisa que ele esteja no centro da tua vida. Mas eu também quero te dizer nessa manhã que o diabo não é o responsável caso Jesus não esteja no centro da tua vida. Ele não é responsável. Deus nos deu uma mente pensante. Então, se Jesus não estiver no centro, é porque eu estou priorizando outras coisas. Às vezes eu estou tão preocupado com tantas coisas e eu não consigo entender que se Ele estiver no centro, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar graça, não vai faltar paz, não vai te faltar sabedoria, discernimento. Ele vai ajudar você a caminhar. Ele vai te fazer melhor.
Ele vai ajudar você a testificar que Cristo em vós é de fato a esperança da glória. Que Ele vai habitar em você. E Ele vai dizer, isso não é importante, filho. Você tem isso, segue em frente. E você vai aprender a viver como Cristo quer, na dependência dEle. É tempo da igreja depender do Altíssimo. Foi sempre o desejo do coração do Pai que o povo dependesse completamente dEle. E a gente só consegue chegar nesse nível de dependência se Cristo estiver no centro da nossa vida. Por isso eu te peço nessa manhã, Pai, toma a tua igreja. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Um tempo de tantas novidades. Mas que a tua igreja não esqueça que tu és um novo e vivo caminho. Tu és a novidade de vida que cada um de nós de fato precisa. Mas tu não queres estar no último da fila. Tu queres estar no centro da nossa vida. Para que a tua vontade boa, perfeita e agradável prevaleça na nossa vida. Que a gente nesses dias, Senhor, a gente possa ter até a coragem de dizer a Ti, Senhor, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, mas eu quero me render ao Teu projeto maior para mim. E você pode ser surpreendido. Deus dizendo para você, filho, esse teu projeto não é o meu projeto. Eu tenho algo muito maior para ti. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Que Jesus possa crescer de fato na sua vida. Que você se rendendo a Cristo, gente, isso não é coisa do passado. Isso não é fora de moda, igreja. Ai, Jesus. A maior vitória que a gente pode ter é a presença do Teu Espírito na nossa vida, Senhor. Acorda Teu povo, Senhor. Acorda o Teu povo, Jesus. Manifesta Teu poder sobre a Tua igreja nessa manhã. Queremos ver o Teu poder. Queremos, Senhor, contar testemunhos tremendos. Mas Tu não tens estado no centro do Teu povo, Pai. Eu te peço nessa manhã que Tu incomodes o Teu povo, Senhor. Nos constrange mesmo, Senhor, com a Tua santidade, com a Tua santidade, com a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem sobre o Teu povo, Pai, e ministra a Tua vontade sobre nós, para louvor da Tua glória. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém? Vocês, Jesus, amados, se a gente está com Ele, a vitória é certa na nossa vida. A vitória não é a resposta daquilo que nós queremos, mas é a vitória, é a paz da presença dEle na nossa vida. Até para a gente aguardar, se necessário for, 10 anos, 15 anos, 1 ano, 1 mês, mas a presença dEle na nossa vida vai gerar essa paz, essa certeza da gente poder dizer assim, o Senhor está no controle, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Que o amor do eterno Deus, a graça do Cristo ressurreto e a presença gloriosa do Teu Santo Espírito seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje à noite a gente vai estar aqui. Não vai ter... Sabe quem que vai pregar hoje à noite? A pessoa abençoada. A sua